A verdadeira causa. Quero mostrar para você algo muito importante. A verdadeira causa. Nós passamos a vida inteira procurando as ferramentas certas. Valide isso com você. A melhor planilha, o melhor sistema, a melhor estratégia de marketing. E se eu te dissesse que a principal ferramenta, aquela que realmente faria diferença no teu negócio, é aquela que realmente define se a sua empresa vai ser rica ou vai viver endividada, ela está exatamente entre as suas duas orelhas. Está aqui, na sua cabeça. Ah, José, lá vem com um papinho motivacional. Não. Aguenta aí que eu tenho algo muito importante para te dizer. Olha só. A gestão financeira de sucesso, ele não começa nos números, por incrível que pareça. Eu atendo muito empresário e algo que eu tenho certeza que a gestão financeira, de fato, para ela ter sucesso, para ter robustez, para de fato o negócio acontecer, ela não começa nos números, por incrível que pareça. Ela começa na sua cabeça. Interessante, né? Ela começa no seu famoso mindset, ou, em termos brasileiros, também gosto dos termos brasileiros, a sua mentalidade. Importantíssimo você analisar a tua mentalidade. Hoje eu não vou dar uma planilha para você. Hoje eu vou te entregar algo muito mais valioso. Eu vou te entregar 4 segredos da mentalidade dos empresários que realmente prosperam, que realmente fazem dinheiro, grana. E olha, empresário, ele faz dinheiro, ele não ganha. Ganhar é coisa de mendigo, você faz dinheiro. Então eu vou te dar esses 4 segredos e eu quero que você preste muita atenção, que com toda certeza vai fazer toda a diferença na sua vida. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar tudo. Eu tenho certeza, eu tenho convicção de que isso vai mudar tudo para você. Mindset de número 1. Pode ser que você já tenha escutado isso em algum lugar. Então, dono pobre, empresa rica. Dono pobre e empresa rica. É o primeiro mindset importante. Primeiro põe lá e talvez o mais difícil de aceitar. Por que ela é tão difícil de aceitar? A gente vai falar isso ainda hoje. É a mentalidade do dono pobre e a empresa rica. O que o empresário com mentalidade de escassez faz? Vamos lá. O que o empresário com mentalidade de escassez ele faz? No primeiro mês, que dá um bom lucro, geralmente o que ele faz? Ele vai lá e corre e troca o carro. Ou compra um carro novo. Isso é comum? Você já viu? Será que você não tem sido essa pessoa? Eu sei porque eu lido com muita gente e muita gente acaba fazendo isso. No primeiro mês que dá aquele lucro, no primeiro mês que conseguiu atingir a meta, a primeira coisa a ser feita por muitos empresários é trocar o carro. Ou comprar o relógio que sempre sonhou. Será que não é o teu caso? Ou ele aumenta o seu próprio padrão de vida. Você tem um padrão de vida e por conta desse aumento de lucro, você imediatamente vai lá e troca, aumenta o seu padrão de vida. Será que isso não tem acontecido com você? Então, o que esse empresário que tem essa mentalidade de conseguiu um pouco mais de dinheiro, vai lá e faz essas compras e muda o padrão de vida, o que ele está fazendo de fato? Ele tira o oxigênio da empresa para alimentar o próprio ego. É difícil dizer isso? É. Porque eu sei que tem muito coach por aí, muita gente que te ensina a fazer isso.
Porém, é um jogo arriscado. É um jogo bem arriscado fazer isso. Olha só, o empresário de sucesso ele faz o oposto. Olha que interessante. Ele entende que a empresa ela é uma entidade separada dele. Uma coisa não confunde com a outra. A empresa é essa e eu sou esse. Não é uma coisa única. São coisas separadas. E é a primeira mentalidade importante que você tem que ter. E é como um filho que precisa ser alimentado para crescer forte. Se você não alimentar o seu filho, ou seja, você não estiver ali injetando o lucro adquirido, não todo, não estou dizendo isso, mas uma parte pelo menos, esse filho não vai crescer forte, ele vai ter problemas. Então, o que ele faz? Ele vive um degrau abaixo do que poderia. Não significa que você vai viver mendigando. Não, não falei isso. Eu falo que você vai viver um degrau abaixo do que poderia. Interessante, né? Para que a empresa possa subir 10 degraus. Porque quando eu pego dinheiro e injeto na empresa, ela naturalmente ela vai conseguir, às vezes, duplicar de tamanho, triplicar e assim por diante. E essa é uma mentalidade importante. O que ele faz? Ele reinveste o lucro. Ele compra máquinas melhores. Ele contrata gente mais qualificada para o negócio. Ele fortalece o caixa, o dinheiro dele. Ele enriquece a empresa primeiro. E por consequência disso, ele sabe que quanto mais a empresa dele for rica, naturalmente e eventualmente ele vai criar um dono milionário ou um dono rico. É a causa e efeito. Eu tenho a causa, que é primeiro a empresa e depois o dono. Se eu seguir essa linha, essa mentalidade, eu vou ter grande resultado. O contrário, gente, o contrário nunca é verdadeiro. Não é à toa que a gente vê tanta empresa falindo. Mindset 2. Custo é investimento, despesa é gasto. É uma outra mentalidade importante que você precisa levar em consideração. Segunda mudança-chave está em como você enxerga cada real que sai do seu caixa. Você precisa entender como, de que forma está saindo o dinheiro do seu caixa e como que isso tem que ser feito de maneira correta. Isso faz toda a diferença no teu negócio. Para a mente destreinada, tudo é gasto. Ela nivela tudo como gasto. Tudo é gasto. E na verdade não. Você precisa ter uma separação. Você tem que ter esse cuidado. Para a mente de sucesso existe uma divisão bem clara. Bem clara. Ela tem as despesas e ela tem o investimento. São coisas diferentes. Eu tenho que entender e trabalhar dessa forma. Há coisas que são despesas e há coisas que são investimentos. E eu tenho que saber diferenciar as duas. Despesa é o dinheiro que vai e ele não volta. Ele vai e não volta. Agora, por exemplo, é aquele cafezinho desperdiçado, a luz acesa numa sala que está vazia, é a multa paga por uma conta atrasada. Isso é despesa, ela não volta mais. Agora, e ele é um dinheiro que ele vaza pelo ralo. Agora, o investimento é o dinheiro que vai, mas ele volta multiplicado. É igual a sementeira. A gente tem uma semente e dessa semente a gente multiplica 10, 20, 30, 100 vezes mais ela. Interessante, né? Então são coisas diferentes, despesa e investimento. É um custo que gera retorno, que ele vai te trazer um retorno. Então essa é uma segunda mentalidade que tu tens que ter. Por exemplo, pagar um software que automatiza o seu trabalho e te economiza, por exemplo, 10 horas por semana, não é uma despesa, é um investimento. E você precisa entender isso.
Isso é um investimento do seu tempo. E, gente, tempo não é dinheiro. Tempo é mais valioso que dinheiro. E você, como empresário, sabe muito bem disso. Contratar um profissional de marketing que te traz mais clientes, isso é um investimento, porque você coloca esse custo e ele vai te retornar 1, 2, 10, 20 vezes mais, que é o teu objetivo. Eu conheço muito empresário que já disse: José, eu contratei esse profissional de marketing e a minha empresa saiu ali dos seus 100 mil e hoje a gente está faturando 500 mil por mês. Percebe? É um investimento, está retornando. Isso é investimento no seu faturamento. Então você não pode tratar tudo como gasto. Não é tudo como gasto. Tem aquilo que é despesa e tem aquilo que é investimento. E você tem que saber distinguir eles. Por exemplo, você comprar um curso para aprender uma nova habilidade que vai melhorar o seu produto, isso é investimento. Ele é investimento do quê? Investimento na sua capacidade de gerar valor. Olha que interessante. Se eu visualizar dessa forma, a coisa muda. Eu vou buscar ter mais investimentos do que despesa. Porque despesa é algo que vai e não volta. Percebe? Continua aqui. Então, o empresário de sucesso, ele é obcecado em quê? Em cortar despesas, e aí que está a grande pulo do gato. Eu corto despesa e não investimento. Então, você tem que identificar aquilo que é despesa e você vai ficar atento no seu negócio para que não esteja tendo mais despesas do que o necessário. Olha só que interessante. E é corajoso para aumentar o investimento. Por quê? Ele sabe que investimento é algo que retorna. Vai retornar para ele, com toda certeza. Ele não pergunta quanto custa, ele pergunta qual o retorno isso me traz. Olha a pergunta que você tem que começar a fazer. Quanto vai custar? Você vai fazer essa pergunta, mas você vai preceder qual o retorno que isso me traz. Olha que interessante. É uma nova visão, é uma nova perspectiva do seu negócio. Mindset número 3. A paixão secreta pelos números. Gente, estudando aí muitos empresários de muito sucesso, eu identifiquei que eles têm uma paixão secreta pelos números. Isso é bem sério e é importante ser considerado. A terceira mentalidade é que eu chamo paixão pelo painel de controle. O empresário de sucesso, ele tem um painel de controle. Ele tem essa paixão por ele. Muitos empreendedores dizem: eu não gosto de números, sou da área criativa, sou da operação. Você já ouviu isso? Talvez você esteja falando isso. Mas o empresário de sucesso, ele tem essa paixão pelo controle, o número, entender os números do negócio. É parte do business dele. Isso é como se ele fosse um piloto de avião dizer o seguinte: eu não gosto muito de olhar para os instrumentos, eu prefiro sentir o vento. Já pensou? Já pensou você ouvir isso do seu piloto de avião? Eu não gosto de olhar o meu painel ali de comando, eu prefiro sentir o vento no rosto. E é o que muito empresário, infelizmente, faz. Será que é o que você está fazendo também? Esse piloto com certeza vai cair. Os números não são os seus inimigos. Muitas vezes o empresário, com medo do resultado que está a sua empresa, os números que ele tem, ele acaba considerando os números como inimigo. E não, eles não são seus inimigos. Eles não são chatos, não coloque isso na sua cabeça. Eles são a linguagem do seu negócio. Ele usa, os números, ele é a linguagem que vai falar para você como a situação está. É a linguagem dele. Seu fluxo de caixa, por exemplo, é o coração da empresa pulsando.
Ele entra e sai dinheiro, entra e sai dinheiro, entra e sai dinheiro. Só que a grande questão é como que ele está entrando e como que ele está saindo, com que frequência ele está entrando, com que frequência ele está saindo. A sua DRE, por exemplo, a demonstração de resultado do exercício, é o exame de sangue que mostra se você está sendo saudável ou está doente. Seus indicadores, por exemplo, de venda, são sinais vitais. Olhar para o número não é uma tarefa administrativa. Eu já peguei muito empresário dizendo: não, isso é do meu financeiro. Não, isso não é do seu financeiro. Isso é uma tarefa sua, é uma tarefa diretiva. Você olha para o número com maturidade e você traça planos para melhorar, para resolver, para identificar com antecedência o problema. Não quando o problema está feito. Então, é um ato de cuidado. Se até hoje você não gosta de olhar os números, permita-se olhar e ter esse olhar diferente. Entender que não é uma tarefa chata administrativa, e sim um ato de cuidado. Interessante, não é? É ouvir o que o seu negócio está tentando te dizer. Por quê? O número é o que ele está tentando te dizer. Está dizendo assim, ele pode estar te dizendo, estou dando muito lucro, ou ele pode dizer assim, olha, eu estou caminhando para um prejuízo muito grande. E isso, a melhor maneira de se analisar e enxergar isso é pelo número. Os empresários de sucesso não terceirizam essa conversa. Inclusive, você vai perceber que a maioria deles tem um número na ponta da língua. Olha, minha margem líquida é 15%. E para mim, eu estou crescendo para 20%. E o meu plano estratégico para atingir isso é esse. Percebe? É diferente o processo. E esses empresários, eles têm uma relação íntima com seus números. É uma intimidade. Eles conhecem de fato. E eles querem conhecer de fato esses números porque eles sabem que dá muito resultado. Eles encontram prazer em entender o painel de controle do avião que estão pilotando. Interessante, não é? É por isso que eles voam mais alto. Por isso que eles vão mais alto do que a maioria das empresas. E acaba entrando naquela estatística do Sebrae que 70% das empresas fecham em até 5 anos. É ruim falar isso, mas é uma realidade. Você precisa entender. Mindset número 4. Você é o arquiteto do futuro. Por último, a mentalidade que amarra todas as outras. Todas as outras que a gente falou até agora, e é importante você ter esse mindset aqui. O empresário que vive apagando incêndio, ele é um refém do presente, do agora. Ele só consegue pensar no boleto que ele tem que pagar amanhã. E você tem que ter muito cuidado se você está vivendo isso no seu negócio. O empresário de sucesso, ele é um arquiteto do futuro. Arquiteto do futuro. Ele age no presente, no agora, mas com os olhos no futuro que ele está desenhando. Ou seja, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo agora e como vai impactar no futuro. Você sabe? Isso é uma mentalidade importante de um empresário de sucesso. Ele não pergunta apenas o que eu preciso fazer hoje. Ele pergunta, a decisão que eu estou tomando hoje, ela me aproxima ou ela me afasta da empresa que eu quero ter daqui a 5 anos? Pergunta, né? Pergunta bem interessante, importante ser feita. Faça essa pergunta para você. A decisão que eu estou tomando hoje me aproxima ou me afasta da empresa que eu quero ter daqui a 5 anos? A resposta dela revela muita coisa sobre a sua mentalidade. Ter metas financeiras claras não é apenas sobre números. Não é. Ela é sobre ter uma bússola.
ter uma direção. Você precisa ter alguma direção. Se você não tem direção, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. É saber para qual direção remar todos os dias. Como é que você vai dizer, olha, vamos por esse caminho se você não sabe para onde está indo? Entendeu? Quando você sabe que quer faturar, por exemplo, 1 milhão daqui a 3 anos, você para de perder tempo com clientes de R$ 50 que te dão dor de cabeça hoje. Percebe? A mentalidade é diferente. Quando você sabe que quer ter uma equipe, por exemplo, de 10 pessoas, você começa a investir em liderança hoje, em ser um líder hoje. Planejar o futuro te dá o poder de dizer não no agora, no presente. Porque se você não sabe para onde está indo, tudo é oportunidade. Tudo é pulo do gato. E na verdade não deveria ser assim. E dizer não para coisas erradas. Porque é o que abre espaço para as coisas certas darem a acontecer. Quando você diz não para aquela coisa que não faz parte do teu futuro, você deixa tempo e energia para aquilo que é certo. Então, qual seria o primeiro passo para você reprogramar essas 4 regras que eu te falei aqui dentro da sua cabeça? Essas 4 mentalidades são fundação, são a base da sua mentalidade. Então, assim, se esse conteúdo ele abriu a tua mente, se inscreva aí no canal, porque aqui nós construímos empresas fortes de dentro para fora. Você não faz essa construção de fora para dentro. Você faz de dentro da sua empresa para fora. Agora eu quero te propor um exercício de autoavaliação. É importante você fazer. É um pacto de honestidade consigo mesmo. Vá aos comentários e me responda o seguinte. Dessas 4 mentalidades que a gente falou hoje, qual delas você sente que é seu maior desafio hoje? Não esqueça que a tua vulnerabilidade, aquilo que você apresenta aqui nos comentários, vai ajudar outros empresários a enxergar isso também. Então participe comigo. Então, dessas 4 mentalidades, qual delas você sente que é seu maior desafio hoje? Vai lá. O dono pobre, empresa rica. A diferença entre custo e despesa. A paixão pelos números ou ser o arquiteto do futuro. Qual dessas 4 mentalidades que hoje você sente que falta mais em ti? E lembrando, não existe resposta errada. O primeiro passo para a sua reprogramação é o reconhecimento. Quando você reconhece aquela fraqueza dentro de você, você vai começar uma mudança dentro de você. Então, ao compartilhar o seu desafio, você torna real e dá o primeiro passo para superar. Então, eu estou aqui para ler cada um deles. E a sua nova mente começa a ser construída agora. Fica com Deus e até a próxima.